a professora Beth Biscaglia, também a professora Bia Mazuin, com elas nosso assunto é um Café com Paulo Freire amanhã, que acontece às 19 horas na Casa de Cultura Paulo Souza Vieira da Cunha, que vai discutir uma minissérie, uma questão muito séria, que é a nossa adolescência, que são os nossos adolescentes. A Adolescência é uma minissérie que está em cartaz na Netflix. Eu não vou dar spoiler aqui, porque né, muita gente talvez não tenha assistido ainda, né? Mas trata exatamente isso. A sinopse diz: um menino de 13 anos é acusado de um crime e esse crime causa um grande espanto na família, no terapeuta, na escola, nos professores, e trata principalmente, Beth, sobre a pressão, Bia, que hoje nossos adolescentes têm com relação às redes sociais. A perfeição, ao ciber tudo, né? As redes sociais e tudo que vem atrás disso. Quando meu filho está quietinho, né? Está protegido lá dentro do quarto, será que está mesmo? Essa é uma discussão e isso vai ser levado amanhã ao palco da Casa de Cultura. Boa noite. Boa noite, Dalcira. Boa noite ao público que está ouvindo. Tomás, ao Tomás. Que também está bravo hoje. Pois é. Já se vacinou? Oi? Já se vacinou? Eu sou um que há 7 anos eu me vacino. Só que eu tenho que ficar esperando, porque eu não tenho uma qualificação diferente. Eu acho correto que se faça os grupos prioritários. Só que eu entendo que o governo não pode ficar eternamente esperando e impedir que o resto da população que quer se vacinar façam para justificar para a imprensa que atingiu o público prioritário quando sabe que nunca atingiu e nunca vai atingir. Mas existe pelo menos aquele percentual que é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, é 85% dos grupos, né? E a partir daí libera para todo mundo, que daí nós teríamos aqui a imunização de rebanho. Fernanda Carvalho está mandando um boa noite para Dalcira, para Beth e para Bia. Tá certo. Então. Oi, Fernanda. Oi, Fernanda. Então, assim, Dalcira, primeiro eu gostaria de que a Bia apresentasse para nós o Café com Paulo Freire. O que é o café, né? A Bia poderia apresentar. Bia, boa noite. Pode ser, Dalcira, boa noite. Dalcira, boa noite, Tomás, boa noite, ouvintes. Bom, o nosso café, nós temos, então, aqui o coletivo Café com Paulo Freire, Cachoeira do Sul, Novo Cabrais, porque nós temos uma integrante do café que mora em Novo Cabrais. Então, quando nós iniciamos, em 2018... O início se deu em Porto Alegre, um grupo de professoras e outras pessoas, 12 pessoas se reuniram, porque estavam muito indignadas que outras pessoas, outro grupo de pessoas, estava querendo retirar do Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira. Estavam fazendo um movimento para que isso acontecesse. Então, as pessoas da educação popular, da educação como um todo, as pessoas freirianas, né, que continuaram o legado do Paulo Freire, estavam indignadas, com toda a razão, porque esse título é um título mais do que justo, né, para Paulo Freire. Então, essas pessoas resolveram se reunir. E o que nós vamos fazer? Vamos pensar algo para que a gente não deixe morrer o legado do Paulo Freire, para que a gente dê visibilidade à obra dele e à pessoa dele. Então, a Liana Borges, que coordena hoje a rede, a Liana começou o café dia 11 de agosto, dia 10 de agosto, e nós, em Cachoeira, começamos 11 de agosto. Porque a gente viu no Face, perguntou como é que funcionava. É só reunir pessoas, fazer e fazer um coletivo. Fizemos o coletivo. Hoje, 2025, nós somos uma rede internacional, Café com Paulo Freire. Somos em torno de 30 cafés. E nós temos, então, essa rede que a gente se encontra, que tem uma curadoria internacional, que tem uma revista, 7 números de revista já publicados, revista Paulo Freire, que nós fazemos, os cafés fazem, nós publicamos textos, cartas, estudos, arte, bordado, poesia, nós publicamos. Então, a revista, por enquanto, está online, mas talvez, neste ano, em setembro, no aniversário do Paulo Freire, a gente faça, essas revistas saiam físicas. A gente acho que conseguiremos chegar nesse objetivo, nesse sonho nosso de. Então é isso. O café são coletivos que estudam, aprofundam a obra de Paulo Freire, e a partir desse estudo a gente então
sai da nossa bolha para ter atividades, ações na comunidade, para que a gente consiga levar, então, o sonho do Paulo Freire, que é uma sociedade transformada, uma sociedade para todos, uma sociedade com democracia, com diálogo, com amorosidade, com cuidado, que era tudo que Paulo Freire falava e fala nas obras dele. E é esse o nosso papel, de fazer isso. Então, quando surge a minissérie, né, que é, na verdade, também não vou dar spoiler, mas que é, na verdade, ali tem um descuido, e hoje na sociedade a gente tem um descuido, um discurso de ódio forte. Então, essas coisas, uma falta de diálogo, um corte no diálogo, na dialogicidade, né? A gente não escuta, a gente só fala. Então, essas questões todas, elas aparecem na sociedade e aparecem na adolescência, né? E mais do que vocês falaram das redes sociais, enfim. Então, eu vou passar para a Beth fazer a propaganda do nosso café aberto amanhã. A gente faz cafés fechados, Alcira, cafés fechados, que é do nosso coletivo, e fazemos cafés abertos para convidar a comunidade como um todo para ir debater um assunto, um tema. Então, agora este amanhã... Na questão, por falar em Paulo Freire é um injustiçado no Brasil, né? Porque todo mundo botou nas costas do Paulo Freire o descaso, os desmandos e toda... A falta de aprendizagem, a baixa aprendizagem. Todo o desinteresse que os governos que passaram um por um mantiveram e demonstraram pela própria educação. Algo absurdo, né? Absurdo. Sem ao menos conhecer as obras, né? Não. As pessoas fazem a crítica sem ao menos ter lido o primeiro livro, no caso, sei lá, né? Quer dizer, é muito fácil, porque hoje nós temos... E talvez tenha aí, Beth, na questão da adolescência, exatamente isso. Os especialistas que acreditam que sabem tudo, mas que não sabem nada. E que nós estamos, dentro dessa bolha, empurrando nossos jovens para onde? E me parece que mais ou menos isso, essa minissérie são questionamentos, né? É, isso aí. Então, quando começou a dar essa série na Netflix, nós começamos entre nós, assim, fazer um comentário e também começamos a ver pessoas dando seus depoimentos nas redes também, né? Educadores, né? Pessoas que tinham assistido. Então, nós sentimos na obrigação quase que de levar isso adiante, esse debate, né? Porque tá fluindo, assim, isso aí, né? E eu sempre coloco que, na minha forma de ver o filme, eu tirei 3 aspectos que realmente têm a ver com nossos estudos do Paulo Freire, né? Que é a questão da família, que é a questão da escola, né? E da adolescência em si, mas eu acho maior de tudo, assim, é a questão das redes sociais nesse jovem. Então, eu vejo esse jovem como uma vítima de todo esse sistema. Família, escola, redes sociais. Ele é uma vítima ali, no caso, né? Então, nós tomamos essa iniciativa, começamos a ver que forma nós poderíamos debater, ou fosse numa escola, ou fosse numa roda de conversa. Aí foi tomando uma dimensão que a gente resolveu fazer esse 5º café aberto, né, que a gente faz de vez em quando, o café aberto, que é para a população, né, para as pessoas. E então nós vamos fazer aqui na Casa de Cultura amanhã às 19 horas, é aberto ao público. Claro que a gente gostaria muito que tivesse um público como mães, né, irmãos, jovens também pode ir, né? Professores, educadores, orientadores educacionais, universitários, né, que nós temos em Cachoeira os nossos universitários. É aberto ao público, né? Então nós pensamos muito em quem convidar, que pessoas que poderiam abordar, né, esse tema. E então nós escolhemos colegas, né, que é a professora Cleonice Bankoff, né, que ela é uma orientadora educacional, que é psicopedagoga, e ela tem toda uma fundamentação que ela sempre trabalhou nas escolas com a questão da violência na escola. Inclusive, quando eu trabalhei com ela na 24ª, nós tínhamos o COPREV, que era a Comissão de Combate à Violência nas Escolas, né, e eu acho que ela continuou, acho que deu continuidade nos outros governos esse programa, né. A professora Lenise Furlan, que também faz parte do café, né, nossa colega, e ela é orientadora educacional, hoje ela atua lá na escola Zilada Gama Mor, na Ferreira, né. Ela também tem toda uma experiência, principalmente lá, a escola é uma escola de ensino fundamental, né, e ela já passou por outras experiências com jovens, com EJAs, com adultos também,
Então, ela tem toda a experiência para abordar esse tema, né? E vivencia hoje, né, Beth? Vivencia Isso, ela hoje na tá escola, no dentro ensino do fundamental, momento, né? com essa idade, mais ou menos a Isso. idade do menino da Isso, minissérie. a gente procurou estar mais próximo, né, da realidade do fato, né? E a doutora Natália, que ela é uma psicóloga, né? A gente espera, assim, junto com ela, fazer uma avaliação então, das questões psicológicas que envolveu o jovem, o menino, a família, né? O porquê, né, dessa atitude que o menino teve, né? Eu acho que seria, assim, um fecho bem mais amplo, né? Do menino enquanto ser humano também, né? Porque a minissérie, Gurias, deixa uma pergunta até bem interessante de quem é a responsabilidade. Uhum. Eu acho que o filme até fica em aberto, né? Ele é muito... Quando terminou, assim, eu levei um susto. Eu achei que ia continuar. São quatro episódios. É uma aham. minissérie para olhar, assistir num soco só, como se diz, num né? soco só. E essa é num soco só. E acaba sendo um soco no estômago mesmo, É. porque de quem é a culpa? E essa pergunta é o que menos é uma pergunta que menos a gente tem feito. Exatamente. Aham. E quantos fatos ocorrem ali? Hoje nós temos o grupo da Consciência Negra em Cachoeira e hoje eles abordaram a questão que a gente tinha que discutir nesse grupo da Consciência Negra, aquele fato ali do menino filho do policial dentro da escola, Dentro que da também escola. sofre bullying como negro e o pai é um policial também que tem um conflito de geração ali, né? Entre pai e filho, porque o menino acaba contando para o pai o que são os emojis que tem, que eles veem, né, nas mensagens. Então, pediram até para a gente discutir esse assunto lá no grupo da Consciência Negra, porque viram outro fator, que é a questão do preconceito racial. Né? Então, o filme dá para explorar, assim, de vários ângulos, né? Talvez amanhã surjam outras coisas que a gente... Não cada um, espera. quando olha, tem um ponto de vista, né? Porque daí a gente leva em consideração também a experiência de cada um, né? A vivência A vivência de cada um, né? Para quem tem filhos adolescentes, para quem já teve filhos que já passou, esses filhos já estão na fase adulta, já, né? Ou para quem está ainda tendo filhos, entrando nessa fase tão difícil, né? E quando o Ministério Público lançou, inclusive, a campanha contra a violência extrema, que depois daqueles episódios absurdos dentro das escolas, né, eu questionei aqui, né, o pessoal do MP sobre, porque no meu tempo tinha bullying e ninguém saía, ninguém se traumatizava, não sei o quê. E o doutor Flávio, na época, respondeu uma coisa muito interessante. A gente não tinha rede social, não tinha emotions, não tinha... Né? Então, você sofria bullying. Você era o alemão batata, o prenda do quatro olhos, você era. Mas era ali, acabou, saiu, terminou, deu. Hoje não. Hoje você fica 24 horas sob a pressão daquele bullying. Para onde você vai, aquele bullying te acompanha. E isso é desumano, né? Mas, Dalcira, assim, eu sempre reflito um pouco sobre isso que a gente diz assim, antigamente. Houve muito sofrimento antigamente. Não tinha a palavra bullying, mas aconteceu muito sofrimento. Sim. Quantos adultos e adultas aí com sofrimento comportamental e psicológico, emocional, porque sofreram bullying mesmo que não tivesse este nome, mesmo que não tivesse rede social. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que pensar. Tinha sofrimento, sim, tinha dor. Não, sim, né? Doía, mas não doía 24 horas por dia, né? Claro. Era aquele período. Jeito, mas não, é que quando falou, eu lembrei de algumas pessoas que falam, a gente levava tudo numa boa, não levava numa boa coisa nenhuma. Não levava coisa nenhuma. Eu também acho. Mas quando estava falando da pergunta que a gente se faz, né, de quem é a responsabilidade, então a gente precisa responder isso junto, né? De fato, a gente precisa se perguntar isso e responder isso junto. Por isso que nós pensamos nessas 3 pessoas que a Beth apresentou, a Cleonice, uma psicopedagoga, orientadora educacional, pedagoga, a Lenise como orientadora dentro da escola e a psicóloga, então, para a gente realmente refletir que é um conjunto de responsabilidade, né? E que se a gente não fizer isso juntos, se a gente não achar caminhos juntos, nós não vamos achar caminho. Porque separado e individualmente a gente não vai achar caminho, né? A terapeuta sozinha não acha o caminho, enfim, né? Não vamos achar o caminho nem para adolescência, nem para juventude, nem para ninguém. Exato. E eu só queria dizer que a gente convidou as escolas, né? Mandamos convite para as escolas todas, municipais e estaduais, e convidamos muito, assim, fizemos um convite mais especial para as escolas de EJA, que elas podem até levar os alunos amanhã à noite. Eu acho que uma escola, a gente tem quase certeza que a Maria Pacico vai levar os alunos amanhã à noite, a diretora
já colocou. Então, a gente fez esse convite especial, porque ali vão estar os jovens, vão estar mãe, pai e educadoras e educadores, né? Olha, bem interessante. Então, amanhã, às 19 horas, na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha, essa discussão sobre a minissérie Adolescência. E se você em casa está pensando assim, mas o que eu tenho a ver com isso? O que todos nós temos a ver com isso, Bia? Todos nós temos a ver com isso, né? Porque o cuidado com essas crianças, adolescentes e jovens é nosso, né? É de cada cidadã e cidadão que tem condições de fazer o cuidado. Nós somos os adultos da relação, né? Então, nós temos que fazer esse cuidado, ter esse diálogo, ter esse cuidado. É complicado, é muito difícil, não é uma coisa fácil. Nós vamos fazer. A partir nós olhamos a minissérie, a gente viu que tem problema, isso vai acontecer. Não é assim, mas a gente tem que estar junto, refletir junto. Em algum momento tem que começar. Isso, e achar um caminho que a gente consiga ir fazendo, né? Juntas e juntos o que a gente puder. E tem um sinal de alerta muito forte com relação a essa crise que aconteceu aí nas escolas de violência. De violência. Né? Adolescentes atacando professores, atacando os próprios colegas. O caso de Caxias, né, que atacaram a professora. Exatamente. Que depois foram observar, eles também seguiam uma rede de violência. Os jovens, os 3 jovens, né, que foi tudo planejado, né, para atacar essa professora. Na verdade, eles queriam atacar o diretor. Mas eles combinaram que a primeira pessoa que eles encontrassem, eles iam esfaquear. E a primeira foi a pobre da professora de inglês que tinha na primeira hora. E o que é pior, né? Tem professores que estão com medo de escrever no quadro para não ficar de costa para a turma, né? Olha que ponto nós chegamos, que barbaridade, né? É muito triste isso, né? O João estava dizendo, a escola é uma instituição que a gente respeita tanto, né? Admira tanto. Como é que a gente chega nesse ponto? Mas a gente chega nesse ponto porque há um descuido em toda a sociedade, né? Há um desamor, há esse discurso de ódio que é sério, que é muito sério e que isso daí traz toda essa... traz nas redes e traz na vida da gente, né? Esse desamor mesmo pelo outro, pela outra. E não dá para dissociar a família da escola e a escola da família, não né? Dá. Essa escola de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, é brincadeira, né? É brincadeira. Não tem como. Eu concordo plenamente contigo que não tem como dissociar. Porque eu sempre dizia... Dissociado não vai, né? Porque quando eu trabalhava na escola, eu dizia assim, a escola, o aluno fica 4 horas. Aonde é que ele está nas outras 20? Em casa. Entendeu? Quer dizer, a influência da escola é 1/4. Dalcília, esse chamamento que tu fez, assim, a pessoa que está em casa e pensa, por que eu vou lá, né? Eu não tinha ideia de todas essas questões que aparecem na minissérie das redes sociais. Toda essa questão ali, eu não tinha ideia. Eu não tinha, porque eu não acompanho isso desse jeito. Então, assim, quantas pessoas, quantas mães hoje com filhos pequenos não fazem ideia do que eles estão vendo, do que tem ali. A gente não conhece isso, né? Não, a tal de Deep Web. Né? Agora mesmo, olha só, esse atentado que por pouco não aconteceu durante o show da Lady Gaga, envolvia adolescentes. Exatamente. Né? O que aconteceu com esse adolescente que foi arrebanhado, que ele foi recrutado para um ato terrorista? Um ato desse. Não, onde está todo mundo? Primeiro nós tivemos aquele absurdo da tal de baleia azul, era isso, né? Era baleia azul. Era, né? O desafio da baleia, que baleia foi azul, um horror. Que era dos cortes. Aí depois não sei o que. Tive muitas alunas e alunos cortadinhos, muitos naquele tempo. Agora, há pouco tempo, a menina aquela do desodorante. Desodorante, que agora é essa. Via. Então, a Dalcília, assim, quando, logo no começo, a questão do celular, as mães achavam legal dar para um filho, né, um celular. A minha filha tem 5 anos e já... Ela que procura para mim, ela que mexe. Né? Até ali estava por emoção, né? E agora virou um objeto de violência, né, o celular. Exato. Então, eu sempre digo para os pais, tua filha está com 5 anos, tu mexe no celular, cuidado. O que ela está mexendo? Bota ali no TikTok para ver, corre teu dedo no TikTok, que é o que mais eles gostam, né? Que tem dancinha, tem isso e aquilo. Mas corre assim para te ver. A gente, como adulto, a gente se choca às vezes com as coisas. O quê? Mas isso tem aqui na rede. E uma criança fica ali, com o dedinho. Né? Então, daqui a pouco a própria violência acaba sendo banalizada, né? Isso que é pior, né? Tá tão comum você entrar ali e enxergar aquilo que aí banaliza e aí então fica muito difícil de enfrentar. Eu acho que fica tão difícil o enfrentamento quando está banalizado, né?
bem complicado. Bom, de qualquer maneira, gurias, eu espero que seja um sucesso amanhã, né? Então, um painel sobre o Ministério e Adolescência na Casa de Cultura às 19 horas. Muito obrigada Muito obrigada por nos receber, para a gente poder fazer essa divulgação para amanhã. Tá certo, Obrigada, então. Um boa grande noite. abraço, obrigada.